Graça e paz, queridos. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12 a seguir. Está escrito assim: Então avisaram a Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Diga assim: olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que estava aí saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Agora olha para o versículo 23, do mesmo capítulo 6. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Amém? Amém. Quero falar hoje sobre o seguinte tema: Mical, adoradores na janela. Mical, adoradores na janela. O povo havia feito uma escolha. Eles decidiram que queriam um rei de carne e osso. Eles não queriam mais que Deus, o Deus de Israel, fosse o rei deles. Eles não queriam mais esse Deus como rei. Eles queriam um rei como as demais nações o tinham. Eles queriam um rei de carne e osso, que lutasse a luta deles, que subisse no cavalo e fosse com eles para as batalhas. Era isso que eles queriam. E por que é que eles queriam isso? Porque queriam ser como as demais nações. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando, não é você, Samuel, o povo está rejeitando é a mim. Aí Deus diz assim: Samuel, dá Saul para eles. Aqui eu já aprendo de início que você pode ter a vontade soberana de Deus ou o que vem logo abaixo. Você pode ter e viver a vontade soberana de Deus na sua vida, ou você pode viver o que vem logo abaixo, a permissão de Deus. Deus queria ser o rei desse povo. Deus queria guiar esse povo, mas o povo não queria. Aí Deus disse: então tá, então dá o que eles querem. Eles querem um rei, então dá Saul para ele. E por que o povo escolhe Saul? Porque eles queriam um rei como as outras nações. Porque eles queriam alguém que lutasse as suas batalhas. Agora veja comigo algumas coisas que eu aprendo com essa atitude de Israel, para nós iniciarmos. Primeiro, quando nós olhamos muito para os outros e para os que eles têm, nós esquecemos daquilo que nós temos de valor. Escute, quando nós olhamos muito para os outros e para aquilo que eles têm e conquistam, nós esquecemos de olhar para aquilo que nós temos e que Deus nos deu. O povo de Israel, ele se ocupava tanto olhando para as outras nações, ele perdia tanto tempo olhando para o que os outros tinham, que não percebiam o que eles tinham. Olhava demais para os outros e não percebiam o que tinha. É aquela coisa, camarada, o filho do homem ele elogia demais, mas ele não percebe os talentos e os dons que o filho tem. A mulher do outro é sempre a mais bela, a que ora mais, a que fala melhor, e não percebemos às vezes a mulher que temos. A igreja do outro é a melhor, tem mais culto, tem mais barulho, tem mais isso, tem mais aquilo. Aí nos ocupamos olhando para as outras nações e esquecemos daquilo que nós temos. O povo de Israel fez isso. Olhou tanto para os outros que esqueceu de ver que o único Deus verdadeiro é aquele que estava no meio deles.
a gente estava tão cego de inveja que não perceberam isso. Outra coisa, Deus não queria que Israel se parecesse com ninguém. Deus queria que Israel fosse único, diferente de todos. A vontade de Deus não era ter um Israel parecido com a Assíria, ou com o Egito, ou com a Babilônia. Não. Quando Deus chama Israel para se separar, não é por outra coisa, senão Ele quer um Israel diferente. O que Ele queria era que as outras nações olhassem para Israel e vissem a diferença. O que eles queriam, o que Deus queria, era que Israel fosse diferente, fosse um povo que adorasse a um Deus verdadeiro, que andasse em verdadeira santidade, em adoração verdadeira, diferente daqueles povos que adoravam o que não conheciam. Ora, Jesus uma vez disse para a mulher samaritana: vocês samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Imagina. Mas esse povo conhecia o Deus verdadeiro, mas mesmo assim queria ser igual aos outros. Um dia desse, eu estava pensando sobre a equipe de louvor lá de Siderópolis, e havia muito questionamento daquele tipo: eu não canto bem, eu desafino um pouco, eu queria que a minha voz fosse parecida com a voz de Ana Paula, com a voz do Thales, com a voz daquilo, mas não é, pastor, eu não sei o que eu faço. E eu fiquei pensando nisso. Sabe o que o Senhor falou para mim? Ele disse assim: diga para ele que quando eu quiser escutar o Thales cantando, eu tenho o Thales. Quando eu quiser escutar a Ana Paula cantando, a Ana Paula está ali, eu peço ela canta para mim. Diga para ele que eu quero escutar ele cantando. Não importa se ele está um pouco desafinado, se a voz dele é um pouco feia, mas é ele que eu quero ouvir cantando. Porque não é a música que Deus está atrás. Deus não se impressiona com música, Ele está atrás do coração adorador. Amém, queridos? Então, por que não gostamos de nós mesmos? Por que não nos contentamos de ser nós mesmos? A gente vê isso muito na igreja. O camarada não é feliz porque ele quer fazer o que o outro faz. Ele não é alegre pelo dom que ele tem. Ele não é alegre pelo dom que ele tem. Às vezes é um dom tão tremendo, é um cara que serve como ninguém. É alguém que serve a igreja. Ele serve na portaria, ele arruma a cadeira, ele tem um talento para servir, um sorriso para atender. Mas ele não é satisfeito, sabe por quê? Porque o que ele queria era estar aqui, talvez. O que ele queria era estar com violão. O que ele queria era ser um professor. E Deus chamou ele para servir. Então, quando Deus diz Israel, Israel, eu não quero que você seja como as demais nações, eu quero que você seja como você é. Nem mais nem menos, porque eu que te fiz, eu que te gerei, eu te amo assim. Amém, querido? Então, outra coisa, sobre essa questão de Israel querer ser como as demais nações, é que Deus não aprova aquela escolha, mas permite para que o povo aprenda pela própria experiência. Tem duas maneiras de você aprender: experiência e revelação. Revelação é quando alguém te fala, quando alguém te ensina, quando você aprende na palavra, quando o instrutor lhe ensina, quando o seu líder lhe ensina. Isso é revelação. Tem gente que não quer aprender por revelação, aí ele tem que aprender pela experiência. E a experiência, meu irmão, custa caro, dói, sofremos. Então Deus está falando com Israel há muito tempo, usando o profeta Samuel para falar: não vai por aí, não faz isso que não vai dar certo. Se você for por este caminho, você vai se arrepender. E aí Deus está falando, usando tudo e todo jeito. O camarada não quer ouvir, Israel não quer ouvir. Aí ele vai aprender pela experiência, e aí vai sofrer. E muitas vezes nós passamos por isso. Sofremos porque não ouvimos. Não ouvimos porque não queremos. E quando sofremos, queremos solução imediata. E não tem. Não tem solução imediata. Se você tomou aquela atitude, agora você vai ter que... mas Deus não perdoa? Perdoa. Mas as consequências a gente vai ter que passar. Não tem jeito. As consequências você vai ter que colher daquilo que você plantou. Você não pode plantar uva e querer colher abacaxi. Não existe. É como na oferta, você não pode semear pouco e reclamar de Deus que a sua colheita é
você colhe na proporção que você semeia. Amém, queridos? Então não espere aprender pela experiência. Não espere aprender pela experiência. Se Deus está falando com você agora, obedeça agora. Amém? Um dia desse, aconteceu uma situação lá, uma na igreja, o pai disse para ela, não vá atrás. Não vá atrás de saber de nada. Quem falou, quem não falou, esqueça isso. E eu disse para ela, eu aprendi que humildade é não se ofender com nada. Se você é humilde, por que você está se ofendendo? Você não já morreu? Você não disse que já morreu? Cristo é quem vive em você? Por que você está se ofendendo? Esqueça essa história. Passa para frente. Aí ela disse, tá bom. No outro dia, o Senhor falou com ela. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ela ligou para mim. Pastor, Deus falou comigo. Foi o que ele disse. Salmo 46:10. Eu digo, então se aquiete. Esqueça. Deixa nas mãos de Deus. Terceiro dia, ela pegou e foi lá fazer o que eu tinha dito que não era para fazer. Desceu a boca e foi aquela coisa arada. Muito bem. Ligou para mim no quarto dia. O que o pastor acha? Eu digo, não tem nada para lhe dizer. Você me desobedeceu. Você desobedeceu a Deus, que falou com você na palavra. E agora você vai colher o que você plantou e não ligue para mim. Porque eu te avisei. Vai. Vocês acham, o que é que vocês acham? Que eu estou errado? Eu posso impedir dela receber a colheita que ela plantou, irmão? Posso ou não? Não posso. Então ela teve que aprender pela experiência. E aí podia orar por ela. Então não faça isso. Quando Deus falar com você, obedeça. Amém, queridos? Amém. Seja o que for, não tem loucura para Deus. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza, viu? Amém. Vamos para frente, que a hora está passando. Até 9h20, é? O tempo da derrota chegou ao fim. Porque Deus teve misericórdia daquele povo, como Ele sempre tem misericórdia de nós. E Ele trocou, tirou aquele rei, que não era rei nada. A unção de Saul não era de rei. A unção de Saul era de príncipe. A unção de Davi é de rei, Melech. Em hebraico é rei. Para Davi não teve essa unção. Então, Deus chama Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que Davi faz quando assume o reinado é trazer a arca da aliança de volta para o meio do povo. Veja a diferença de um líder segundo o coração de Deus e de um líder segundo o coração do homem. Saul, ele passa 40 anos reinando sobre Israel. Você vê Saul atrás de vitória. Você vê Saul em busca de honra, em busca de glória. Tudo Saul quer, mas ele não fala na presença de Deus. Ele não fala em buscar a arca da aliança, que é o símbolo máximo da presença de Deus. Mas quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que Davi faz, ele vai buscar a arca da aliança. E por que vai buscar a arca da aliança? Porque ele entendeu pelo menos 3 coisas. Primeiro, a necessidade da presença de Deus. Davi sabia que não ia conseguir reinar se a presença não estivesse com ele. Davi sabia que se a presença não estivesse com ele, não ia conseguir governar aquele povo. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que você precisa saber que se a presença não estiver na tua casa, você não vai conseguir governar o teu casamento. Se a presença de Deus não estiver na tua vida, você não vai conseguir educar os teus filhos corretamente. Se a presença de Deus não estiver na tua vida, você não vai fazer a diferença no seu trabalho. Se a presença de Deus não estiver na sua vida, você não vai vencer o pecado. Se a presença de Deus não estiver contigo, não vai valer nada. Vai ser 40 anos perdidos como Saul. Davi entende a necessidade de ter a presença de Deus com ele. Abandone essa história de que culto é entretenimento. É vital para a tua vida conhecer a Deus. Se você não vier para o culto, sabe quem é que vai perder? Você. Você vai perder, porque você vai esfriar a cada dia. Você vai passar até mais preguiça de ler a palavra. E devagarzinho o inimigo vai minando a tua fé, vai minando a tua alegria, vai te colocando em becos escuros e escondidos e vai te levar à morte. Davi, ele entende a necessidade de ter a presença de Deus com ele. Que é outra coisa que Davi entende? Ele percebe a responsabilidade de carregar a presença de Deus.
A Bíblia conta que a arca ficou na casa de Obed-edom, pai de Uzá. Ficou muito tempo aquela arca. Imagine esse púlpito como a sala da casa de Obed-edom. E aquele instrumento, aquela malinha lá com violino, a arca da aliança na sala. É como se fosse um estante da sua casa. Ali estava a arca. Muitos anos ficou na casa de Obed-edom. Eles passaram e se acostumaram com aquela arca na sala. Acordava, a arca estava ali. Ia dormir, a arca estava na sala. Ia apagar a luz, a arca na sala. Aí sabe o que aconteceu? O que eu chamo de familiaridade. Ele se familiarizou com a arca. Ele pensava que a presença, a arca, era só mais um utensílio na casa dele. Eu acho que Uzá pensou que a arca era só mais algum móvel que estava na casa dele. Aí no dia que foram levar a arca, eles colocaram no carro de boi, que já está errado, porque a arca devia ser carregada no ombro do sacerdote. O que é que Deus está falando, pastor? Não estou entendendo. Não é de qualquer forma que você vai levar a presença de Deus. Não é da forma que você pensa. Não é da forma que você acha que é legal. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Amém, queridos? É do jeito dele. Aí colocaram, a arca vai andando, de repente o boi tropeça na ilha de Nacon. Nacon significa preparação. Na ilha de Nacon, os bois tropeçam, a arca faz que cai. Está vendo como você precisa se preparar para ser cheio da presença de Deus? Quando a arca está caindo, Uzá vai segurar a arca com a melhor das intenções. A intenção de Uzá era melhor, era segurar a arca para a arca não cair no chão e se despedaçar. Todavia, Deus não considerou assim. E ao tocar na arca para segurar, ele morreu na hora. Foi fulminado e morreu na hora. Como eu já falei, se Uzá pensava que podia tocar na arca da aliança, que a arca da aliança era qualquer coisa, ele pensava que podia fazer como quisesse com aquela arca. Assim como muitas vezes você pensa que pode fazer como quer com a presença de Deus, que pode usar hoje e amanhã não usar, que pode usar essa semana e semana que vem você deixa ela guardada na sua sala e sai para fazer o que quer. E aí quando você volta e pensa que pode colocar a mão, aí você cai fulminado. Davi entende a responsabilidade de carregar aquela arca. Tanto é que quando acontece, ele diz: opa, para, deixa a arca aí, não vamos levar agora, eu preciso pensar, eu preciso entender o que aconteceu, porque essa presença é mortal. É perigoso essa arca, é perigoso essa arca. Olha, o cara tocou e morreu. E hoje a gente não entende mais que é perigoso a arca, a presença, porque banalizamos, nos familiarizamos demais. Quando no final do culto, lá, eu tenho que recolher copo d'água espalhado por todo lugar, papelzinho de bala, chiclete no chão, biscoito. Por quê? Porque se familiarizou demais. Não tem mais reverência. Aí Uzá toca na arca e cai morto. E Davi percebe: opa, não é de qualquer forma que eu vou levar essa presença. Não é de qualquer maneira que eu posso levar essa presença. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que entender como é que se traz essa presença. Eu preciso voltar para esta palavra. E eu acredito que Davi volta para os livros de Moisés. E lá ele encontra a instrução de como a arca devia ser conduzida nos ombros dos sacerdotes. Aí ele faz a coisa certa. E ele entende a terceira lição, a recompensa de carregar a presença de Deus. Quando Davi diz: onde ficou a arca da aliança esse tempo? E disseram: ficou na casa de Obed-edom. Mas tem uma coisa, Davi: depois que a presença entrou na casa daquele homem, tudo mudou. Ele foi abençoado de uma forma sobrenatural. A sua casa foi transformada de uma forma sobrenatural. A arca, Davi, mudou totalmente a vida
Aí Davi, opa, então eu preciso dessa presença comigo. Eu preciso trazer a arca de volta para Jerusalém, para que a nossa história seja mudada, seja transformada. E quando você entende isso, que a arca, a presença de Deus, ela não pode ficar aqui dentro, você tem que levar ela para a sua casa, para que a sua casa seja abençoada como foi a casa de Obed-Edom, para que a sua vida seja transformada como foi a vida de Obed-Edom. Se você vê lá na frente, você lê o livro de Samuel, os filhos de Obed-Edom se transformaram em obreiros na casa do Senhor. Olha que coisa boa. Os filhos de Obed-Edom não se perderam na droga, não foram para o crack, não foram para as baladas, eles foram para a casa do Senhor, servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque Obed-Edom reservou um lugar na casa dele para a presença de Deus. Porque na casa de Obed-Edom havia espaço para Deus habitar. Por isso que a casa dele foi abençoada, e Davi disse, então eu quero também. E ele carrega aquela arca, amém, queridos? Amém. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Sabe que cearense é complicado, o Paulo não entende, né, Paulo? Passei 15 dias no Ceará, ainda dia 25, a Miriam ligou para mim, olha, dia 27 tu vai pregar na série. Eu disse, não coloca dia 27. Né? E aí a Joane disse, por que você não quis? Eu disse, porque eu estou falando muito cearês. Que você volta, irmão, pega tudo de novo, né? Aí eu disse, então espera um pouco, depois eu prego, né, Betinho? Mas não é isso, irmão, que eu quero falar. Eu estou introduzindo a mensagem para você. Eu disse para você que ia falar sobre Mical, adoradores na janela. Amém? Amém. Davi traz a arca da aliança de volta. Imagina a festa. 40 anos aquela arca estava fora. A presença de Deus está voltando. Era uma exultação, uma glória tão grande, irmão. Era uma glória. Os sacerdotes oravam e sacrificavam enquanto a arca vinha. Era notória a presença de Deus. Davi estava chapado. Chegou a tirar a estola, dançando, todo mundo se alegrava. A glória de Deus voltando, a presença de Deus voltando, a bênção de Deus voltando para a cidade de Jerusalém. Era festa, era alegria. Todavia, Mical está na janela, de braço cruzado, irritada, mal-humorada, rixosa, com raiva, com desprezo no seu olhar e no seu coração, irritada com aquela festa. E ela olha e ela se irrita com aquela festa. Ela não suporta ver aquela festa. Ela não aguenta ver Davi dançando no meio dos sacerdotes e a arca entrando. Ela está brava. Aí eu te pergunto, o que é que motiva a uma pessoa, no meio de uma festa tão linda, no meio de uma glória tão grande, estar dessa forma que Mical está? O que motiva uma pessoa a ficar irritada quando todo o resto está alegre? O que motiva uma pessoa a ficar emburrada, rixosa, quando todo o resto está comemorando, aplaudindo, dando glória a Deus, dando aleluia? Primeira coisa que eu quero falar para você. Mical estava no lugar errado. Ela estava na janela. Janela, meu irmão, na Bíblia não é bênção. Janela na Bíblia é morte e maldição. Sabe onde é que Jezabel estava quando os eunucos de Jeú derrubaram ela? Diga, na janela. Na janela. Sabe onde é que Eutico estava quando caiu e quebrou o pescoço? Na janela. Janela não é acesso, porta é acesso. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, esse entrará e sairá. Mical estava no lugar errado. Todo mundo estava no meio da festa, Mical estava na janela. Todo mundo estava adorando, Mical estava na janela. Ela estava no lugar errado. Deus nos chama para entrar pela porta. Outra coisa que eu aprendo, por que é que Mical estava assim? Escute. Mical é o tipo de pessoa que só sabe adorar se a festa for em volta dela. Está entendendo? Mical é o tipo de pessoa que só sabe se alegrar se for ao redor dela.
Se for ela que estiver fazendo, no meio, aí ela alegra, aí ela acha bom, aí ela dá glória a Deus. Se for ela que está dirigindo, aí ela é alegre, ela dá glória a Deus, é sorridente, fica no meio. Mas quando não é ela que está no meio da festa, ela fica empurrada. Aí ela não se alegra, sabe por quê? Porque tem outra pessoa fazendo, tem outra pessoa se alegrando. Mical é do tipo invejosa, ciumenta. Mical, ela não fica alegre por outros estarem fazendo e está sendo abençoado. Para Mical, só vai ser bênção se ela estiver fazendo. Para Mical, só vai ser bom se for ela que fizer, porque ela acha que ela faz melhor. Porque ela acha que só ela sabe fazer. Então, quando outros fazem, e a glória de Deus acontece como dessa forma, o retorno acabou. Aí sim, aí ela se alegra. Eu conheço muitos Micaus por aí, que só sabem se alegrar quando a festa é ao redor dela, que só servem bem com alegria sorridente quando é ela que está controlando tudo, quando o papel, o bloquinho está na mão dela ou dele, quando ele está organizando, quando está tudo no comando dele, aí ele se alegra. É uma bênção, meu Deus. Mas quando é outro que está fazendo, quando o outro está se destacando, quando o outro está crescendo, quando o outro está fazendo alguma coisa, aí ele fica na janela com raiva, porque é invejoso, porque é ciumento, medíocre. Sabe, calma. Por isso que ela não se alegra com o que Davi está fazendo. Por isso que ela não se alegra com o que Davi está fazendo. Eu vou concluir. A Bíblia diz no versículo 23 que nós lemos que Deus fechou a madre de Mical e ela não gerou filhos até o dia da sua morte. Deus não permitiu que Mical fosse mãe. Você não entendeu ainda, né? Sabe o que é, por que tem muita gente na igreja estéril espiritualmente? Sabe por que tem muita gente na igreja que não consegue gerar, não consegue dar frutos, não consegue gerar filhos, ser mãe espiritual, ser pai espiritual? Vou te dizer por quê. Primeiro, porque não sabe se alegrar com os que se alegram. Porque não sabe se alegrar com os que se alegram. Ele até chora com os que choram, porque fica até bonito. A pessoa olha e diz, olha como ele, nossa, como ele se compadece, né? Meu Deus, olha o irmão chorando, nossa, ele está compadecido. Mas quando o outro se alegra, ele não se alegra. Não sabe se alegrar com o que se alegra, aí não gera nada, não dá frutos, não cresce, não prospera, não frutifica, porque não se alegra com os que se alegram. Sabe por que é que tem muita gente estéril, espiritualmente falando? Porque não entram no meio da festa. Preferem ficar do lado de fora falando mal, preferem ficar do lado de fora criticando, preferem ficar do lado de fora achando e deixando de achar, do que entrar no meio da festa e festejar com os que estão se alegrando e exultar porque Deus está no meio da festa. Lembra do filho pródigo? O filho do pródigo é um exemplo. Ele não entra na festa que o pai preparou para ele. O pai está alegre porque o filho voltou para casa. A casa está em festa, mas o filho pródigo, ele nem consegue chamar aquele homem de pai. O filho pródigo não chama o pai de pai. Ele não entra na festa. Ele não entra na festa. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que a festa já começou, a presença de Deus já está no meio de nós. Por que é que você não sai dessa janela? Por que é que você não deixa de birra e não vem se alegrar com os que estão se alegrando? Por que é que você não deixa Deus tocar no teu ventre espiritual e abrir como Ele abriu o ventre de Ana? E que de você, a partir de hoje, possa ser gerado muitos filhos e filhas espirituais, queridos. A minha oração nessa noite é para que Deus tire essa esterilidade, esse esterismo, se é assim que se fala, não sei, mas que Ele tire
para que você possa gerar alguma coisa para Deus. O tempo está passando e você não está frutificando. O tempo está passando e você tem se tornado esse crente emburrado a cada dia, que só critica, só fala mal, só vê defeito. É tão triste, irmão, um crente que só vê defeito. A gente estava fazendo a reforma agora, aí chegava o abençoado, mas ficava até 4 horas da manhã, não veio para pregar um prego. Chegou de manhã dizendo tudo que estava errado. Diga, irmão, pelo amor de Deus, vai comprar um pão para mim lá no Giasse. Não vem, né? Tão triste. Aí se você olhar o histórico, a estéril espiritual não consegue gerar nada, não consegue dar fruto, não consegue dar vida. Dele não sai vida, só sai morte, só sai palavra de desânimo, só sai palavra para entristecer, para jogar a pessoa para baixo. É terrível. Mas Deus nesta noite, Ele quer abrir ventres espirituais aqui, para que você possa gerar, querido. Mas tem uma coisa é certa: a partir de hoje você não vai mais poder comer qualquer coisa. Quem é mulher que já teve filho aqui sabe, agora você vai ficar enjoado, querido. Não é mais qualquer comida que você vai comer. Você vai selecionar agora o que você vai comer. Você vai selecionar o que você vai comer agora. Você não vai se alimentar de porcaria. Você não vai se alimentar de qualquer jeito. Você vai se preparar para comer. Você vai selecionar o seu prato. Ei, você vai começar a sentir convulsões. Você vai começar a sentir algo se movendo dentro de você. Sabe o que é? É o fruto que o Espírito Santo está gerando. Você vai começar a perceber que você está mudando. É como se o seu corpo está mudando. Você está ficando de outra forma. Você agora está dando desejo diferente. Você vai ter que começar a ter pensamentos do céu, querido. Deus vai colocar desejo no teu coração. Ele vai colocar desejo. Você vai acordar na madrugada querendo buscar a Deus. Você vai acordar na madrugada querendo comer a palavra de Deus, querendo orar, querendo entender o propósito de Deus para a tua vida, querendo saber os caminhos, se você está no caminho certo. Você vai se questionar: Senhor Jesus, será que eu estou fazendo? Senhor Jesus, será que eu estou cuidando bem disso que Tu está gerando em mim? Levante a sua mão assim, se você quer viver essa experiência de ser pai de multidões, mãe espiritual. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor, como eu, porque tem um desejo de gerar algo no teu reino, Senhor. Porque não querem simplesmente, Senhor, vir e voltar a cada culto, mas querem, Senhor, que o fruto deles permaneça, como Tu falou, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, na vida daquele que está estéril, Senhor, daquele que não tem gerado, Senhor, daquele que não consegue gerar, Senhor, tem um desejo no seu coração, mas se vê impedido de gerar algo para Ti, Senhor, de frutificar na tua casa, de frutificar no teu reino, de frutificar lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua escola, Senhor, na sua rua, no seu bairro. Mas, meu Deus, que Tu esteja com o Teu Espírito Santo envolvendo cada vida nesta noite, envolvendo como Tu envolveu Maria, Senhor, e gerou nela, Senhor. Assim, Espírito Santo, gera em nós, Senhor. Abre o ventre espiritual, Senhor Jesus. Levanta o Teu filho e a Tua filha, Senhor, para um novo tempo, Senhor, de conquistas, um novo tempo, Senhor, de cuidados, meu Deus, de transformação, de unção, de presença de Deus, para que o que aconteceu na casa de Obed-Edom possa acontecer na casa dos Teus filhos. Meu Deus, a prosperidade em todas as áreas, Senhor Jesus. Na área financeira sim, mas um casamento estabilizado, cheio de graça, cheio de amor. Meu Deus, na área financeira sim, mas também um trabalho abençoado, onde há paz, onde há alegria, onde há porta de salvação. Meu Deus, abençoado, Senhor, psicologicamente, a mente sarada, Senhor, protegida e coberta com o capacete da salvação, para que os dados inflamados do maligno não venham na sua mente, não tire o seu foco, não tire o seu alvo.
Espírito Santo, toca em cada vida que está. Aqueles que oram, Senhor, com sinceridade, que querem, Senhor. Estão nas tuas mãos, Senhor. O meu trabalho aqui é colocar eles nas tuas mãos, Senhor Jesus. E eles estão aí rendidos a ti, querendo, Senhor, querendo, clamando como uma mãe, Senhor, como Rebeca que orava: dai-me filho, senão eu morro. Raquel, quando gritava: assim os teus filhos clamam na sua alma: dai-me filho, senão eu morro, Senhor. Filhos espirituais, filhos do Rei, em o nome de Jesus eu abençoo a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus, pelo poder da tua palavra que é viva e eficaz. Gera em nós, Senhor, o fruto que tu queres, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor Jesus.